aula para os alunos da turma intermediária, né, dos instrumentos intermediários. Nós vamos falar sobre um assunto teórico muito importante que vocês irão utilizar muito na vida de instrumentistas de vocês, né, como músicos, e é um assunto indispensável, né, que é o sinais de alteração. Como o próprio nome já diz, o que são sinais de alteração? São aqueles sinais que você vai encontrar nas músicas, na sua partitura, que irão estar alterando, né, a altura das notas, as notas. Eles são sinais que são colocados logo anteriormente à nota, né, e eles alteram o som, né, a frequência daquela nota. Além da própria nota, do som, esses sinais, né, quando acontece essa alteração, ele também vai alterar a posição da nota naquele devido instrumento, né, seja flauta, clarinete, trombone, enfim. E dependendo do instrumento e da nota também, esse sinal de alteração vai dificultar um pouco, às vezes, a nota que você vai fazer, né? Um exemplo que eu posso utilizar aqui, não importa, é a flauta doce. Apesar de não ser um dos instrumentos da banda, mas eu posso representar muito bem essas mudanças desse sinal de alteração de acordo com as posições. Por exemplo, a nota Si, que todos vocês já conhecem, essa posição bem simples, né? O primeiro dedo de baixo e o dedo de cima. Mas quando aparece algum desses sinais de alteração aqui, como por exemplo o bemol da nota, né, a digitação já vai ser bem diferente, ou seja, não vai ser mais simples assim com o dedo. Você vai ter que utilizar essa digitação, né, esses três dedos, né, usando as duas mãos, né. E isso acontece nos instrumentos de vocês, tanto nos metais quanto nas madeiras também. Como eu já falei, dependendo da nota e do instrumento, a digitação pode ser bem mais difícil ou pode ser também simples, né, como acontece em alguns instrumentos. Então, quais são os sinais de alteração? Os sinais de alteração são esses, são 5 sinais, né? Sustenido, bemol, dobrado sustenido, dobrado bemol e o B quadro, né? Logo aqui embaixo, sim, esses aqui são os desenhos de cada um deles, né? Não sei se isso já está bem claro, é o que vocês irão encontrar nas partituras. Logo aqui abaixo, eu coloquei a nossa escala, né, as 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, de forma ascendente e de forma descendente, né? Tanto que eu desenhei aqui uma escada para representar a altura dessas notas. Então, cada nota, né, existe uma distância de altura de uma para outra, e isso você pode visualizar aqui nesse desenho da escadinha. Por exemplo, do Dó para o Ré, eu tenho uma distância que pula um degrau, né? Do Ré para o Mi do mesmo jeito. Do Mi para o Fá, as duas notas que não tem essa distância, esse intervalo de distância que tem nas outras notas. Do Fá para o Sol também temos aqui outro, do Sol para o Lá, do Lá para o Si. E do Si para o Dó também são outro intervalo, né? Outro par de intervalos que não tem uma distância tão grande quanto as outras notas da escala. Esse assunto aqui, ele tem tudo a ver com o intervalo, porém eu não irei me estender nesse assunto de intervalo, que é um assunto muito extenso, né? Então, falando de uma forma mais resumida, né, a distância que existe entre essas notas, conhecida da escala natural. Esse espacinho que fica entre algumas notas que eu coloquei aqui, vai ser aonde vai ficar as notas alteradas, né? Os sustenidos ou os bemóis. Por exemplo, aqui fica o Dó. Se eu estiver subindo a escadinha, logo após vai ficar o Dó sustenido, né? Ou o Ré bemol. Então, subindo, posso pensar no Dó sustenido e descendo, Ré bemol. Resumindo, Dó sustenido e Ré bemol são exatamente as mesmas notas, né? Isso é muito importante para vocês entenderem, porque quando vocês estão estudando as escalas nos instrumentos de vocês aprendem uma posição no instrumento, né? Estudar a escala vai fazer com que vocês aprendam a conhecer o instrumento por completo, a digitação completa do instrumento de vocês. Mas isso fazendo todos os estudos de todas as escalas maiores, pelo menos, né? Que aí lá você vai encontrar todas as alterações, todos os 7 sustenidos e todos os 7 bemóis.
Outra questão muito importante disso é que às vezes você aprende uma certa alteração em uma escala, mas quando vai para outra escala, por exemplo, você aprende a escala que é só de sustenido, tem só sustenidos na escala. Depois, quando você vai estudar uma escala com bemóis, você talvez não saiba, acredite que não saiba as posições, as digitações. Mas se você entender isso daqui, você vai ter muitas notas que você já viu lá sustenido, que é exatamente a mesma nota bemol, certo? Então, Dó sustenido é o mesmo bemol, como eu falei, Ré sustenido é o mesmo Mi bemol, e do Mi para o Fá não tem alteração. Mas se em algum momento vocês encontrarem uma alteração, ou seja, um sustenido, no Mi, significa que o sustenido ele faz com que a nota fique mais alta, a frequência da nota fique mais alta. Então, se aparecer um sustenido na nota Mi, por exemplo, não existe na prática, mas na teoria vai aparecer isso, é só você fazer o Fá, ou seja, o Mi sustenido é o mesmo do Fá, por isso que não tem um degrauzinho vazio entre os dois, entre essas duas notas. A mesma coisa acontece com o Fá. Se por acaso aparecer um bemol na nota Fá, na prática, não vai existir, vai ser exatamente a mesma digitação, mas se aparecer um bemolzinho na nota Fá, significa que você tem que fazer o Mi, tocar o Mi, ou seja, Fá bemol é a mesma coisa de Mi natural, porque o bemol ele vai descer a frequência da nota, vai descer a altura do som. O sustenido ele sobe a altura dos sons e o bemol, a função dele é descer em meio tom essas alturas. Fá sustenido, se você aprender o Fá e aprender também o Fá sustenido no seu instrumento, no futuro, quando você for estudar alguma escala com bemóis, você também já vai saber o outro bemol aqui, que é o Sol bemol, porque Fá sustenido e Sol bemol são exatamente a mesma posição, mesma nota. Na teoria, essas notas têm nomes diferentes, a gente chama isso de enarmonia. São notas com nomes diferentes, porém o mesmo som, o mesmo som e a mesma digitação do seu instrumento. Ou seja, se você sabe um Sol sustenido no seu instrumento, você também já aprendeu a nota Lá bemol, que é exatamente a mesma digitação. Ou Fá sustenido, se você sabe o Fá sustenido, você também já aprendeu um Sol bemol. Então, é muito importante você saber disso na hora da prática dos estudos das escalas, que você não vai ter dúvidas, com algumas posições que você já estudou bastante em outras escalas. A mesma coisa acontece com a nota Si e Dó, são duas notas que têm apenas um intervalo de meio tom, tanto que não tem o degrau vazio aqui, esse degrau aqui, gente, daqui para cá é meio tom de distância e daqui para cá é mais meio tom. Então, daqui para cá, essas notas que têm um degrau vazio, elas são notas com um tom de distância. Então, da escala completa de Dó, existem dois intervalos que são apenas meio tom de distância, que é do Mi para o Fá e do Si para o Dó. E assim como eu já expliquei anteriormente, o que acontece do Mi para o Fá, do Si para o Dó também. Se por acaso aparecer uma nota Si sustenido, como não existe, vai ser a mesma posição do Dó, ou seja, a mesma nota Dó. Na teoria vai existir o Si sustenido, mas na prática é o Dó. A mesma coisa acontece com a nota Dó. Se por acaso aparecer um bemol, descendo a nota Dó, na teoria vai existir o Dó bemol, mas na prática o Dó bemol é a mesma nota Si, a mesma posição do Si. Posso chamar isso de, no caso da flauta, de Dó bemol ou de Si. Isso eu posso chamar de Si sustenido ou de Dó. Então, é muito importante a gente saber esse pequeno detalhe das escalas, principalmente nessa escala aqui, que é a nossa escala modelo, a escala de Dó. Então, é importante, só para encerrar esse assunto, entender que o sustenido eleva a nota meio tom, ou seja, um degrau desse, e o bemol, ele desce a nota em meio tom. Se eu estou aqui, eu coloco um bemol, cai para esse degrau, vira Lá bemol. A função desse sinal que tem aqui no meio, o B quadro, ela faz as duas funções, a função do sustenido e a do bemol. Mas como assim? Simples. O B quadro, grosso modo, ele acaba que ele
elimina o sustenido, né, lá da tonalidade da música, ou elimina o bemol. E quando ele faz esse trabalho, ele acaba que ou alterando a nota para cima ou para baixo, dependendo do acidente que vai estar escrito. Por exemplo, se a nota for sustenida, né, o sustenido eleva a nota meio tom acima, mas se eu coloco um B4 anulando essa alteração, o B4 vai estar fazendo o papel de descer, porque a nota vai voltar para o estado natural dela. E se isso acontece com o bemol? Se eu tenho uma nota bemol, né, o bemol desceu, essa nota meio tom, se aparece um B4 anulando esse bemol, nesse momento o B4 vai fazer a função de subir a nota em meio tom, porque ele vai anular o bemol que desceu, fazendo com que a nota volte para cima, para o estado natural dela, né? Outros sinais que eu não vou me aprofundar muito, não vou explicar, porque eu acho que vocês vão demorar um pouco a ver, são esses outros dois sinais, né? O dobrado sustenido e o dobrado bemol, né? Que é a nota alterada em mais de meio tom, ou seja, o dobrado sustenido, como o nome diz, né? A nota fica sustenida duas vezes, ou seja, subiu o meio tom, tem um sustenido. Quando ela sobe mais um pouco, ela está subindo um tom de distância, né? Então é esse sinal, não se coloca dois sustenidos, coloca apenas esse sinal na nota. E o bemol do mesmo jeito, ele desce a nota em um tom, ou seja, o bemol desce meio tom e o dobrado bemol desce em um tom que completa a nota. Então, por enquanto, esses aqui é importante vocês sempre estarem atentos a esses sinais, né? Porque é o que vocês irão ver bastante no estudo de escala de vocês. O dobrado bemol e o dobrado sustenido, vocês irão demorar um pouco mais a ver eles, mas também irão ver muito no futuro. Então é isso, gente. É importante que vocês se atentem a esses sinais no estudo de escala de vocês, certo? Tenham bastante atenção quando vocês conseguirem aprender uma digitação, e você tem que saber identificar se essa digitação, enfim, se você, por exemplo, aprender um Ré sustenido, você tem que lembrar que também você está aprendendo no seu instrumento Mi bemol, que é a mesma nota. Ré sustenido e Mi bemol são notas enarmônicas, né? São as mesmas notas, nomes diferentes, mas mesmo som, mesma digitação, né? Algum exemplo aqui também na flauta. Eu tenho a nota Lá. Se eu colocar um bemol, né, vai ficar Lá bemol. Então a digitação é essa. O Sol, por exemplo, se eu colocar um sustenido nele, ele vai subir, vai virar Sol sustenido, que é exatamente a mesma coisa que o Lá bemol. Percebe? Então tem um Sol e o Sol sustenido. Então percebe que Lá bemol e Sol sustenido é exatamente a mesma posição. Então é isso. Existem alguns aplicativos, gente, que ajudam bastante a vocês que estão ainda aprendendo a digitação no instrumento de vocês, né? Depois no grupo eu vou indicar esses aplicativos, né? Tem para Android, acho que para iPhone, que vocês podem baixar e aprender toda a digitação do instrumento de vocês através desses aplicativos. Tentem revisar esse assunto aqui quantas vezes for necessário para que vocês realmente absorvam, aprendam e melhorem o estudo de escala de vocês no instrumento. Qualquer dúvida, nos procure lá no grupo do WhatsApp, que eu estarei tirando as dúvidas de todos vocês. Possivelmente eu irei organizar esse material também em um arquivo e irei estar enviando no grupo para todos vocês. Então é isso, bons estudos e até a nossa próxima aula.